Sejam bem-vindos a mais um videocast da revista Estratégias e Soluções, uma realização da editora PSEG. Olha só o tema de hoje. Nós temos uma perspectiva até 2050 para que o Brasil seja o maior produtor de alimentos, fibras e energia do mundo. E esse assunto promete porque nós temos uma perspectiva, mas nós temos também desafios aí pela frente, como o aumento da área de produção e a preservação do meio ambiente, inclusive as nossas florestas. Eu sou Soraya Fessel, eu sou apresentadora deste videocast e trago para esta nossa conversa esse nosso querido professor José Otávio Menten. Ele também é professor sênior da Exalc e presidente do Conselho Científico Agro Sustentável. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, eu resumi um pouquinho da sua experiência profissional, mas eu sei que você tem muito trabalho já realizado aí pela frente. Conta um pouquinho mais para nós. Eu sou filho e neto de produtores rurais, uma pequena propriedade. Estudei aqui na Exalc, em Piracicaba. Tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, mas logo depois de formado, já fui contratado, trabalhei no Instituto Agronômico de Campinas, depois entrei na Embrapa. A Embrapa estava se montando em 73, eu fui um dos primeiros contratados para fazer parte dessa empresa que teve um papel muito grande nesse desenvolvimento do agro do Brasil. Depois trabalhei no Centro de Energia Nuclear na Agricultura e desde 85 sou professor da Exalc. Nesse período tive a oportunidade de, além do mestrado e doutorado, de fazer pós-doutorados, inicialmente na Holanda, depois fui para a Dinamarca, depois fui para a Inglaterra, em Cambridge. Então, tudo isso traz uma bagagem muito grande. Uhum. Também, nesse período, me afastei da Exalc durante quase 3 anos e fui o diretor executivo da entidade que congregava as empresas de defensivos ou pesticidas agrícolas aqui no Brasil. Também tive algumas intervenções, algumas experiências como vereador, como secretário municipal de agricultura, de meio ambiente. Então, tudo isso foi trazendo a possibilidade de ampliar bastante a visão da importância do agro e da importância do meio ambiente para o que a gente continue trabalhando para, como você falou no início aí, se transformar realmente nessa potência agroambiental que todo o brasileiro espera. Isso mesmo, muito bem, obrigada aí pela apresentação. E como é que é a sua visão em relação a essa perspectiva até 2050 para sermos o celeiro do mundo? O Brasil é um dos poucos países que já é um dos líderes na produção de alimentos, de energia, de fibras e que detém condições de ampliar essa produção. Nós temos área para expandir, sem haver necessidade de derrubar uma única árvore. Nós temos uma grande área com pastagens, uma parte dessas pastagens, cerca de 40 milhões de hectares de pastagens que estão degradadas e que podem ser convertidas em agricultura. Então, nós podemos expandir a nossa área de cultivo, mas nós podemos também aumentar nossa produção graças ao aumento da produtividade, o que já vem acontecendo nesses últimos 50 anos. O grande avanço do Brasil está entre os maiores países produtores de alimentos em todo o mundo e de ser um dos maiores exportadores também, de ter a melhor balança comercial no mundo quando se fala em agro. Foi muito mais devido ao aumento da produtividade graças a introduzir novas tecnologias do que a expansão da área cultivada. Agora, nós temos diversas vantagens. Agora, qual é o maior desafio que você vê? Seria também o sistema de manejo? Olha, o Brasil ele tem as grandes vantagens de ter solo bom, clima bom. Hoje nós dominamos a tecnologia dessa agricultura tropical, é um dos poucos países que produzem e que estão no hemisfério sul. A maior parte da agricultura mais desenvolvida do mundo é uma agricultura mais temperada, que está no hemisfério norte. E nós temos alguns desafios grandes, né? Uhum. Entre eles,
a gente tem que ampliar a nossa segurança jurídica, termos um maior respeito à nossa legislação ambiental. Cada vez o mundo vai exigir mais respeito ao ambiente para poder adquirir os nossos produtos, e nós temos que melhorar muito a nossa logística, a nossa infraestrutura, e continuar investindo em pesquisa, em ciência. Isso é básico, porque nessa área que nós estamos, nós não podemos importar muita tecnologia, nós temos que desenvolver a nossa tecnologia aqui mesmo, nas instituições de pesquisa, nas universidades, nas empresas privadas, que também devem investir mais, para não nos acomodarmos, né? Nós somos líderes em vários produtos, mas temos que agregar mais valor à nossa produção, através do processamento, e também ampliar o número de produtos que nós estamos entregando para a nossa população, mas também disponibilizando para o mundo. E nessa ampliação, nós temos também que procurar ampliar os nossos mercados. Nós temos tentado fazer isso, em alguns casos conseguindo bons resultados. Uhum. Nós já respeitamos, né, temos que respeitar, na verdade, o Código Florestal em relação à área preservada ali para poder fazer a produção. Mas não tem uma legislação vinda da Europa que vai deixar esse código mais rígido ainda? Uma coisa é a nossa política interna. Então, nós temos um Código Florestal que poucos países têm, né? Tem bioma aqui no Brasil, como a bioma Amazonas, que a gente pode ocupar apenas 20% da área para agricultura. 80% tem que ser mantido com espécies nativas. Uhum. Mas existem algumas áreas que a gente, seguindo o nosso Código Florestal, nós poderíamos ainda desmatar, respeitando o que a legislação determina. Entretanto, a Europa, quem é um cliente importante nosso, eles podem fazer exigências. Talvez a gente até não concorde com isso, mas a Europa está sinalizando que não vai mais adquirir produtos provenientes de áreas recém-desmatadas. Isso tanto se for um desmatamento legal ou ilegal. Embora isso seja discutível, as nossas autoridades aí estão dialogando, principalmente com a União Europeia, mesmo que haja essa restrição, nós temos condições de atender esse mercado, porque nós, nessa ampliação de área cultivada, a ser cultivada, nós temos à nossa disposição como eu já falei, essas pastagens degradadas, que já são áreas desmatadas e que podem ser transformadas em agricultura com alto rendimento, porque nós temos tecnologia para regenerar esses solos. Pode citar um exemplo dessa tecnologia? Olha, uma das atividades que a gente fala muito aqui no Brasil é o plantio direto, onde a gente ocupa o solo sem haver o seu reenvolvimento. Uma das grandes causas dessa degradação de pastagens é a erosão. Então, quando a gente passa a fazer o plantio direto, onde não há o revolvimento do solo, esse solo é coberto por palha, a gente praticamente zera a erosão, que é um dos fatores de degradação do solo mais evidentes, e também nós continuarmos ampliando a integração lavoura-pecuária-floresta. Quer dizer, uma mesma área que pode ser usada em pastagem, em determinado período do ano, ela pode ser utilizada na produção de grãos ou de outros produtos, fazendo com que a gente traga uma agricultura mais próximo da maior diversidade. Porque o modelo de agricultura hoje existente, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, é o modelo da monocultura. Quando a gente faz essa integração lavoura-pecuária, a sucessão, como aqui no Brasil, a gente planta soja no verão, daí tira a soja, planta milho, tira o milho, coloca culturas de cobertura do solo, etc. Isso ajuda bastante a nós melhorarmos o ambiente, tornando esse ambiente mais próximo de um ambiente natural, que é muito mais está muito mais próximo de um ambiente onde nós vamos ter menos problemas
devido aos diversos tipos de estresse que podem ocorrer durante um período de produção. E essa integração de lavoura, pecuária, floresta, ela vem num crescente ou ainda a gente tem um bom espaço para poder conquistar? Ainda tem espaço para conquistar, mas existem programas muito bem elaborados aqui no Brasil, como o programa ABC+, que é Agricultura de Baixo Carbono, que projeta uma ampliação dessas áreas, não só do plantio direto, mas da integração lavoura, pecuária, floresta. Então, são tecnologias que têm que ser levadas para os nossos agricultores, que aos poucos vão absorvendo essas possibilidades. O pecuarista, muitas vezes, ele é um pouco mais conservador, e nós temos que transformar muitos desses pecuaristas em também produtores de grãos, ou produtores de café, de laranja, etc. Então, há essa possibilidade, e quando a gente inclui aí a floresta, então a coisa fica um pouco mais, o desafio aí um pouquinho maior, mas isso traz inúmeras vantagens. Por exemplo, um gado que ele possa se proteger do sol, utilizando a sombra de árvores, etc. Tudo isso é extremamente benéfico, aumentando a nossa produtividade, não só dos grãos, mas também do gado, e também trazendo vantagens de utilizarmos as florestas, tanto nativas como florestas plantadas. Você chegou a citar também sobre a questão da inovação tecnológica, da pesquisa. Quais foram os ganhos desses anos todos em relação a essas áreas? Olha, acho que um dos grandes avanços que nós tivemos foi o avanço na genética, no melhoramento genético, tanto das nossas lavouras, como também da nossa pecuária. Nós temos hoje materiais genéticos muito bons, que se adaptaram muito bem à nossa agricultura tropical, e que vem proporcionando resultados excelentes. Vamos dar o caso da soja, que é a cultura que ocupa a maior área cultivada aqui no Brasil. Quando eu me formei, volta aí de início da década de 70, a soja era quase que uma cultura de fundo de quintal, uma cultura hortícola. Então, graças ao melhoramento genético, nós tropicalizamos a soja, e hoje nós temos soja desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, até Roraima. Então, nós criamos condições de que a soja fosse cultivada, a sua produtividade aumentou muito, saímos aí de uma produtividade média de 1 tonelada por hectare para uma produtividade média de mais de 4 toneladas por hectare, mas existem regiões onde a gente condições, momentos ou agricultores que conseguem produzir até 10 toneladas por hectare. Não só devido à utilização desses materiais genéticos, mas de toda uma tecnologia. A produtividade depende do solo, depende do clima, mas depende de uma série de insumos, como, por exemplo, a semente de boa qualidade, fertilizante e calcário nas quantidades corretas, e um manejo adequado das pragas, já que essas pragas elas podem causar prejuízos, uma redução na produção que pode chegar até 40%. 40% é um número muito alto. Agora, nós temos também um termo que acredito que a grande maioria dos países não usa mais, que se chama agrotóxicos. Ainda não conseguimos fazer essa virada? Olha, esse é um termo que realmente é o único país do mundo que utiliza esse termo agrotóxico, é o Brasil. É um termo que traz um pouco de um aspecto um pouco pejorativo, né, dando uma ideia de que é algo ruim. É lógico que é um produto, e hoje nós temos, quando a gente fala em pesticidas, nós temos que lembrar que nós temos tanto os pesticidas químicos, que são esses mais questionados, mas nós temos um mercado emergente muito forte de pesticidas biológicos. O Brasil é hoje líder em produção e utilização de pesticidas biológicos. Mas quando a gente conversa com essa população que tem um certo receio da utilização dos pesticidas químicos, a gente consegue explicar que eles são seguros, né? Hoje, para se utilizar um pesticida, ele passa por um processo muito longo de desenvolvimento. As empresas que desenvolvem esses produtos, elas são extremamente idôneas, contam com profissionais altamente qualificados, e antes desse pesticida químico
ser utilizado, ele tem que passar por um processo de registro extremamente rigoroso, passa pelo MAPA, que é do Ministério da Agricultura, pela Anvisa, que é do Ministério da Saúde, pelo IBAMA, que é do Ministério do Meio Ambiente, e só quando todos esses órgãos mostram que o risco, tanto toxicológico ou ambiental, é muito pequeno e que o potencial de realmente controlar as pragas-alvos é bom, é que esse produto chega no mercado. Então, é um pouco de preocupação excessiva e, às vezes, um pouco de ideologia, um pouco de mau conhecimento que as pessoas se posicionam. Quando a pessoa conhece, ela entende que é bom. É mais ou menos parecido o que aconteceu com os transgênicos, com a engenharia genética, que também, num determinado momento, trouxe muita preocupação de se esses alimentos transgênicos poderiam trazer problemas para as pessoas, e hoje já são aceitos praticamente. Nós temos transgênicos ocupando praticamente toda a área em soja, em milho, nas grandes culturas. Eu me lembro que para aprovar um produto como este, seja o químico ou seja o biológico, levava cerca de 10 anos. Não é muita espera, porque às vezes você tem um produto novo, né, que tem uma eficiência melhor, que colabore mais com o meio ambiente. Como é que está essa situação? Olha, esse foi um dos grandes problemas desses últimos 20 anos de agricultura aqui no Brasil. A morosidade nesses estudos, embora a gente sempre fale que o rigor tem que ser mantido, mas não pode ser tão moroso. 10 anos, só para ter uma ideia, né? Desde que se descobre uma nova molécula de um pesticida químico, em média se demora 10 anos para se chegar num produto. Esse processo, de cada 140 mil moléculas que são sintetizadas, apenas uma chega ao mercado. E se depois de todo esse processo de desenvolvimento, ainda para a sua liberação de um produto novo, muitas vezes com um mecanismo de ação diferente, o que é interessante em termos de evitar o surgimento de linhagens resistentes aos defensivos e com características toxicológicas e ambientais muito melhores, demorar 10 anos para se chegar à conclusão de que ele pode ser utilizado. Enquanto outros países competidores do Brasil, em 2 anos, 3 anos já estavam liberando. Essa foi uma das principais razões de nós estarmos lutando há tanto tempo para a modernização da lei dos pesticidas. A nossa lei, a lei que regulou toda a área de agrotóxicos ou de pesticidas aqui no Brasil, ela é de 89. Então, ela já estava extremamente, um tempo muito grande e estava desatualizado. E, finalmente, agora no final de 2023, conseguimos aprovar uma lei que ficou quase 30 anos em tramitação no Congresso Nacional, passando pela Câmara, passando pelo Senado, mas agora nós temos uma nova lei que espera-se que traga bons resultados, entre outros aspectos, nesse tempo necessário para que os produtos sejam avaliados com o mesmo rigor, mas com tempo menor, né? Espera-se que a gente entre no mesmo esquema de outros países e que em 2 anos esses produtos, via de regra, melhores, eles estejam à disposição dos nossos agricultores. Essa lei, ela já está aprovada? Ela já está aprovada. Em final de 2023 ela foi aprovada, embora o Executivo tenha vetado alguns pontos dessa lei, isso ainda está em discussão. Mas nós acreditamos que, através de uma boa negociação, esses vetos, que no nosso entender eles não são procedentes, deveria se manter a lei como ela foi aprovada, já que foi uma lei extremamente discutida, envolvendo todos os setores da nossa sociedade, o Congresso possa derrubar esses vetos. E como é que você vê as vantagens entre químico e biológico? O biológico não tem um ganho melhor para a própria segurança, né, principalmente de quem aplica, e também para o meio ambiente? Isso, a gente sempre procurou, né, as empresas, a academia, sempre procurou ajudar a disponibilizar aos nossos agricultores produtos melhores, tanto os químicos como os biológicos, né? Mas os biológicos, via de regra, eles são
menos agressivos, né? Eles têm a toxicidade dos biológicos é muito menor. Uma outra grande vantagem dos biológicos é que o investimento para a produção de um novo produto é muito menor, enquanto que para um químico a estimativa do que se gasta para que se chegar a um novo produto é em torno de 250, 300 milhões de dólares. Um produto biológico ele pode ser produzido com 5, 10 milhões de dólares. E isso é que tem proporcionado um aumento muito grande de empresas, de startups aqui no Brasil, tentando desenvolver novos produtos. Isso faz com que exista a expectativa de que o custo desses produtos seja menor. Uma outra grande vantagem é a independência. Nós dependemos da importação. A maior parte dos ingredientes ativos, do produto técnico dos pesticidas químicos, eles são produzidos fora do Brasil. Nós não fazemos síntese aqui. Então, nós dependemos da importação. Com os biológicos, nós podemos produzir aqui. Nós temos capacidade de montar biofábricas que possam produzir esses produtos aqui no Brasil sem depender do exterior. E nós temos a capacidade de explorar a nossa biodiversidade, isolando linhagens tanto de micro-organismos como de macro-organismos que venham a se constituir em eficientes pesticidas biológicos. Agora, nós também lidamos com outra questão, que é o armazenamento e o transporte. Ainda continua um desafio? Esse é um dos grandes desafios. Como eu falei no início, infraestrutura, logística é um grande desafio do Brasil. Nós temos que construir muito mais silos e melhorar o transporte dos nossos produtos. Por exemplo, a maior quantidade de grãos, hoje, o estado que mais produz é o Mato Grosso. E ele está distante dos principais portos, Paranaguá, Santos. Então, nós temos que investir principalmente no transporte ferroviário e no transporte fluvial. Nós temos bons rios aí para fazer o transporte e tentar reduzindo aos poucos o transporte rodoviário, que ele é caro, é impactante em termos de meio ambiente, utilização de combustíveis, liberação de carbono, todos esses aspectos. E nós estamos trabalhando para isso, para que haja mais uma capacidade de armazenamento maior, para que não hajam perdas durante esse processo desde a colheita até a utilização desses produtos, que também eles cheguem de maneira mais barata, mais rápida ao seu destino, aos portos. Isso vai trazer inúmeras vantagens para o Brasil. E o que falta para que a gente possa avançar? É mais investimento, né? Investimento tanto público como privado. Hoje nós temos a possibilidade de contar com a iniciativa privada na implantação tanto de rodovias, como de ferrovias, como de transporte fluvial. Então, eu acho que essa união, o governo, o poder público, ele ter bons projetos, né, enxergar que isso é um ponto importante, iniciativa privada acreditar, e nós estamos trazendo bons investidores, tanto internos como externos, que têm essa visão de que esse investimento em infraestrutura vai trazer benefícios para o Brasil. Nós citamos bastante, né, professor, essa questão da produção de alimentos, mas envolve também fibras e bioenergia? Sim, quando a gente fala em Brasil, normalmente a gente fala em alimento, porque o Brasil é o grande líder na produção, por exemplo, de soja, de milho, das carnes, tanto carne bovina, como carne de frango, como carne de suínos, mas nós também somos líderes na produção de produtos da floresta, né? Em celulose, em papel, em algodão. Estamos hoje aí ocupando nesse ano aqui, provavelmente vamos ficar em primeiro lugar em termos já de exportação de algodão, e produzimos também tabaco. Também somos líderes nisso daí. É um produto discutível aí quanto às suas finalidades, mas é um mercado que existe e nós temos muitos produtores que têm investido nisso. Então, nós podemos produzir muito mais
energia, né? E nós já somos líderes também na produção de etanol. Antigamente nós produzimos etanol apenas da cana-de-açúcar, hoje já existem inúmeras usinas produzindo etanol a partir do milho, principalmente no Brasil Central, e isso está nos trazendo uma situação extremamente favorável de nós utilizarmos além do etanol, nós produzimos biodiesel, usarmos a biomassa como formas de energia que são muito menos impactantes em termos de liberação de carbono. Uma das grandes discussões aí é o quanto a agricultura tem evitado a utilização, a liberação de carbono, que é uma das grandes preocupações, um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas que têm causado tanto problema para a sociedade como um todo, mas também para a agricultura. Essas mudanças climáticas, já que o clima é um dos fatores mais importantes na produtividade, quando existem alterações climáticas, a agricultura também sofre. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir a emissão de carbono é melhor. E os biocombustíveis, via de regra, emitem muito menos carbono do que os combustíveis fósseis. Uhum. Nós temos um crescente aí até 2050 e não precisaríamos de profissionais mais qualificados para ajudar a fechar essa conta, assim também como não vai impactar na geração de emprego? Olha, esse acho que é um outro grande gargalo. Nós não podemos descuidar da formação dos nossos profissionais. Hoje o agro é um setor que é multiprofissional, né? Embora o engenheiro agrônomo, o médico veterinário sejam os profissionais mais vistos aí como os profissionais do agro, mas nós temos profissionais de todas as áreas hoje trabalhando no agro, inclusive médicos, engenheiros. Uhum. E se a gente imaginar que, quando a gente fala em PIB, o grande PIB do Brasil e em outros países da agricultura também, ele está depois da porteira, quer dizer, aquela parte do processamento e da distribuição, nós temos que buscar profissionais bons em toda essa área. Não é só no dentro da porteira, onde a gente tem que melhorar a produção, tanto na parte de vegetais, nas lavouras, como na parte animal, através da pecuária. Mas nós temos que ter bons profissionais no antes da porteira, produzindo insumos de qualidade. Quando eu estou falando em insumos, estou falando em semente, falando em fertilizantes, em pesticidas, mas falando também em máquinas agrícolas. A automação é cada vez mais importante. O Brasil é um país que falta mão de obra hoje na agricultura, né? Embora seja cerca aí de mais de 25%, 26% dos nossos empregos estejam no agro, cada vez mais exige pessoas mais qualificadas, em todos os níveis, desde operadores de máquinas até as pessoas que vão fazer a gestão, ajudar no desenvolvimento de novos processos e na transferência desses processos para os nossos agricultores. Então, a formação de profissionais com sólida formação, atualizados, antenados em tudo que acontece no mundo, é fundamental para que o Brasil realmente ocupe essa posição de liderança do agro e também respeitando profissionais que tenham essa visão e que não adianta produzir sem respeitar o meio ambiente. Então, respeito ao ambiente, a gente ouve falar muito em ESG, em bioeconomia, em economia circular, tudo isso é fundamental para que a gente se consolide realmente como a grande potência agroambiental do planeta. Eu acho que aí também entra um pouco o papel das cooperativas, né? Elas têm uma missão interessante aí de poder agregar valor ao produto, poder ajudar, de repente, até na própria formação ali, né? Nessa consciência dos produtores. Esse seria o caminho dela? Eu acho que o cooperativismo já é bom no Brasil, principalmente nos estados do Paraná, mas aqui no sul do Brasil. Aqui em Piracicaba nós temos um exemplo de uma cooperativa que é modelo, mas isso daí tem que ser levado para outras áreas. A cooperativa, embora ela seja fundamental para onde prevaleça a pequena propriedade, né? Então, cooperativa é fundamental
quando a gente fala em produtor de frutas ou de hortaliças, mas em todas as áreas eles têm sido importantes. E as cooperativas, elas hoje atuam também no depois da porteira, processando esses produtos, transformando esses produtos em algo com valor agregado. Então, essas cooperativas já são importantes hoje no Brasil e o papel delas é cada vez maior. Então, a tendência é que surjam cooperativas, mesmo nessas regiões onde elas ainda não estão muito estruturadas, né? Como o Brasil Central, o norte do Brasil, já que é um modelo de gestão que tem dado muito certo. Uhum. E principalmente para ajudar a ampliar essa visão das commodities, porque nós exportamos o grão, mas perdemos em agregar valor a esse produto, né? O café é um desses exemplos. Eu acredito que se a gente consegue agregar valor, eu acho que a gente também consegue potencializar esse mercado. Exatamente. Eu acho que, embora não haja demérito nenhum em exportar matéria-prima, mas se a Uhum. gente conseguir processar essas matérias-primas aqui no Brasil, agregando valor, nós geramos mais emprego e uma parte expressiva desses produtos ficam aqui no Brasil, né? Por exemplo, nós produzimos cacau aqui, mas o chocolate famoso é o chocolate suíço, chocolate belga, chocolate alemão. Nós produzimos café aqui, somos líderes na produção de café, mas os cafés que são comercializados é o café italiano, etc., né? Então, eu acho que esse também é um dos grandes desafios. Maior investimento na área de processamento de produtos, agregando valor, gerando mais empregos e retendo mais, aumentando ainda mais a participação do agro brasileiro na nossa economia. Então, podemos ficar felizes com o agro até 2050. Eu acho que o agro, acho que todo cidadão brasileiro que esteja bem informado, ele deve ter muito orgulho do agro. Saber que nós temos grandes desafios, nós temos problemas a enfrentar, mas melhoramos muito, né? O Brasil deixou de ser, em 50 anos, um importador de alimentos para se transformar num dos maiores exportadores de alimento e visto pelo mundo inteiro como o país que mais pode contribuir para atender as demandas que virão pela frente. Nós vamos aumentar a população mundial ainda, principalmente em países como países da África, a China que já é o nosso maior parceiro comercial, vai cada vez exigir mais alimento, mais fibras, etc. Então, nós temos aí essa grande missão de atender essa expectativa do mundo, que a gente possa realmente aumentar a nossa produção. Quero agradecer a este nosso entrevistado que trouxe um assunto muito relevante, que é o agronegócio brasileiro, aí com essa projeção até 2050. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Então aproveita, compartilhe o link, coloca aqui nos comentários também a sua opinião e se quiser, traga novas sugestões. Bom, Revista IS vai ficando por aqui, mas nós nos vemos em breve no próximo tema.